Nós já estamos de volta, estamos ao vivo aqui na sua TV Horizonte nesta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Quinta-feira você já sabe, né? Nós temos o quadro Servo por Amor aqui no nosso programa, que é aquele espaço, é aquele momento quando conhecemos um pouco mais da história de vida, né, dos padres da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. E o nosso convidado de hoje é mineiro da cidade de Abricampo, na Zona da Mata, né, aqui do estado. E desde criança ele já se dedicava aí aos trabalhos na igreja. Foi ordenado padre em 23 de julho de 94, lá na cidade natal dele. E aqui na capital mineira passou pelas paróquias Nossa Senhora da Consolação e Correia, no bairro Santo Agostinho, e Nossa Senhora Rainha, no Belvedere. Como professor de teologia, trabalhou também no Instituto São Tomás de Aquino, no Colégio Magno Agostiniano, no Instituto Marista de Ciências Humanas e na PUC também aqui em Belo Horizonte, né, ministrando História do Cristianismo, onde ele mostrava que a história da salvação está dentro da história humana. Pois é, o padre convidado de hoje também foi capelão do Hospital Mater Dei, né, Santo Agostinho e do Biocor. Foi vice-chanceler da Arquidiocese de Belo Horizonte e vigário forâneo da Forania Nossa Senhora do Carmo, da região episcopal Nossa Senhora da Piedade. Em 2018, o sacerdote foi nomeado administrador da área pastoral Bom Jesus do Vale, em Nova Lima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, onde atua até hoje, né? Bom, vocês aí de casa com certeza já perceberam de quem nós estamos falando, não é? Estamos recebendo com muito carinho nesta manhã o padre Alexandre Fernandes. Quem convive com ele, olha só, o define como uma pessoa muito querida, determinada e também reservada. Padre, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, seria uma alegria estar aqui no programa. Que bom que deu para o senhor participar conosco hoje, ficamos muito felizes, viu? Pois é, eu fiquei assistindo alguns outros programas. Ah, o padre já sabe, então. E vendo o quadro, achei fantástico essa ideia. Servo por amor, não é? Fiquei feliz com isso. Pois é, cada história bonita que a gente conta aqui, cada história de vida, de superação, histórias vocacionais incríveis, padre. E agora nós queremos conhecer um pouco da história do padre Alexandre, então. Cidade lá da Zona da Mata, né, do interior de Minas. Como que tudo começou, padre? Então, eu nasci nessa cidade chamada Abricampo e com 7 anos eu comecei a ajudar como coroinha na igreja. E na minha cidade tinha um padre profundamente muito zeloso. E ao vê-lo, ele gastando a vida pelos outros, e o que ele realizava como serviço pastoral, o amor à liturgia, o amor à igreja e ao mesmo tempo o amor oblativo para com os pobres, isso me entusiasmou. E com 7 anos, quando eu fui fazer a minha primeira confissão para receber o sacramento da primeira comunhão, quando me ajoelhei, eu disse, eu serei como este homem. Por isso eu acho que os padres, eles marcam a vida das pessoas e eles também marcam a vida de uma comunidade, como o Monsenhor Geraldo da Costa Val marcou a minha vida profundamente. Foi uma inspiração para o senhor, pode uma inspiração de vida, de doação à igreja e de doação aos outros. Serviu a minha comunidade onde eu nasci por 42 anos. Muito tempo, gastou a sua vida lá. É uma vida, né? E a família, padre? Família toda de Abricampo? Sim, todo mundo de Abricampo. Eu não tenho mais os meus pais, eu os perdi já tem 24 anos. Então, somos 8 irmãos, eu sou caçula. Quando a minha mãe e o meu pai me tiveram, eles tinham 45 anos. Quer dizer, eu fui realmente a rapa do tacho, né? Tinha uma diferença com a minha irmã, a Silvia, e o meu irmão mais velho, né? Já uma caminhada grande. É o caçula da família, então, padre Alexandre. Quando o senhor comunicou à família que essa realmente, de fato, era a decisão, né, de seguir nesse caminho vocacional, qual que foi a reação deles? Para o meu pai, foi difícil os primeiros momentos.
Tanto é que eu ia entrar para o seminário em janeiro e ele resolveu falar, não, fica mais um pouco em casa. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouco. Agora, minha mãe não. Minha mãe... Meu pai é profundamente religioso também. Eu não... Nas minhas memórias afetivas, eu sempre lembro do meu pai indo à igreja todas as manhãs, porque nós morávamos pertinho da igreja. E a minha mãe, na hora que eu falei, ela, com uma alegria muito grande, é esse o seu desejo, é essa a sua vocação. Primeiro que eles me viam servindo a igreja. Uhum. Então, isso foi muito importante na minha decisão vocacional. Agora, esse incentivo dos pais, quando criança ainda, quando o senhor era coroinha ali, de certa forma isso também teve uma influência muito forte, ou seja, o apoio da família, o incentivo da família ali, para que as crianças participem do dia a dia na igreja, isso tem um peso forte, padre? Não só para o sentido da vocação sacerdotal, mas também para o incentivo de uma vivência cristã. E eu acho que a igreja ela deve receber e estar preparada para receber as crianças. Eu fui o primeiro a criar, e depois outras paróquias começaram também, um espaço de evangelização, porque às vezes os pais têm filhos pequenos e não sabem onde deixar os filhos. Exatamente, acontece isso e não muito. Vão à Eucaristia por causa disso. Eu criei um espaço de evangelização a partir de 2 anos de idade. Os pais estão participando da celebração eucarística, enquanto as crianças estão no espaço de evangelização. Então, quando eu comecei na Nossa Senhora Rainha, há muitos anos, depois eu vi outras comunidades também criando esse espaço de evangelização. E as crianças vendo os pais, elas vão ver que aquilo é um valor e como que aquilo é importante para a vida familiar, né? Padre, depois de toda essa vivência, aí veio o período de seminário, né? Como é que foi essa época? Que recordações que o senhor traz desse período? São recordações boas. E a minha época de seminário eram comunidades muito grandes, né? Então, nós éramos muitos seminaristas. E aquilo era um momento gostoso de convivência. Nós realizávamos teatro dentro do seminário, tínhamos espaços de convivência. Aos domingos podíamos sair para passear para a cidade, né? Então, eu só tenho boas lembranças e das amizades que foram construídas e travadas dentro do seminário. O meu último ano de seminário, ou os últimos anos de teologia, eu não fiquei numa casa formativa. Eu fiquei no Colégio Santo Agostinho, junto com um outro que estava também se formando, que é também padre no Rio de Janeiro, que é o André. Então, para nós, começamos a conviver muito cedo com outros padres, e morando com outros padres, e isso foi muito importante, né? Essa convivência, essa fraternidade que vai se construindo. É uma troca de experiências muito grande, né, padre? Muito boa. O senhor sempre teve essa certeza, né? Até mesmo assim, pela influência da família, lá com 7 anos, quando fez a primeira Eucaristia e tudo mais, mas e dentro do seminário? Teve algum momento que bateu alguma incerteza, do senhor pensar, será mesmo que é esse o caminho? Não só dentro do seminário, né? Mas sempre a gente se pergunta, não é? Porque o homem o tempo inteiro ele se pergunta, não é? Sobre a questão existencial da própria vida. Já me perguntei dentro do seminário, será que é isso mesmo? Não é? E já me perguntei depois de sacerdote, não é? Será que tenho que continuar? E cada vez que surgiam essas dúvidas, eu insistia. E eu percebi que era isso, ou é isso, o meu chamado é esse, não é? Apesar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, nós estamos ali servindo como um chamado, por isso é uma vocação, né? Um serviço de doação à comunidade. Eu acho tão importante quando nós vamos descobrindo que ninguém é padre para si mesmo, ou ninguém realiza qualquer coisa para si mesmo. Se nós formos olhar no fundo, nós realizamos alguma coisa para o outro. Então, eu sou padre para o outro, como você é apresentadora para outra pessoa. Pensando né? no outro, é verdade. A gente se realiza, mas ao mesmo tempo é sempre para o outro. Para servir o outro, né? Padre, nós temos uma foto aqui do dia da ordenação, não é isso?
Olha, esse dia foi muito importante. A noite anterior eu não dormi, não consegui Ansiedade, dormir. De uma ansiedade assim, nervosismo. enorme. E eu me lembro da minha irmã Maria Lúcia, que passou a noite comigo, porque ela ocupa um lugar muito especial na minha vida, né? Porque ela cuidou muito de mim. Então, a minha mãe e ela, a gente tem uma ligação Muito forte. muito forte. Ainda tem uma ligação muito forte com essa minha irmã Maria Lúcia, né? E eu fiquei feliz porque, na época, o cardeal Dom Serafim, quando eu falei com ele que eu gostaria de me ordenar na minha terra, e ele se dispôs a viajar para celebrar a Eucaristia e realizar a ordenação na minha cidade natal. Então, eu não estava morando em Belo Horizonte, eu estava morando em Abricampo, eu estava morando aqui, e ele se dirigiu para fazer a ordenação. E foi na praça da cidade, com a presença da comunidade. Houve um tríduo preparatório em todas as 20 comunidades que compõem a paróquia de Santana de Abricampo, né? Então foi muito importante para mim. Por que, padre, dessa escolha de ser ordenado lá? O senhor queria dividir isso com todas aquelas pessoas que, de certa forma, fizeram parte de todo esse processo? Primeiro, no sentido de gratidão à cidade de Abricampo, a qual eu amo. E eu acho que todo sacerdote ele é tirado do povo e devolvido ao povo. Então, eu saí daquela cidade e eu queria que aquela cidade participasse desse momento tão importante da minha vida. E depois, pelo incentivo do Monsenhor Geraldo, que já não estava mais vivo nessa época, todos aqueles que iriam se ordenar, que saíam da cidade, deveriam se ordenar lá. Então, nós temos uma cidade com muitos padres. Né? Muitos padres saíram de lá e todos eles foram, a maioria deles foram para lá para receber a ordenação lá. Voltaram para serem ordenados na cidade natal. E eu fiz 25 anos de padre, eu fiz assim um desejo e realizei de, no dia, voltar a Abricampo para agradecer os 25 anos de sacerdote. E teve uma celebração especial. Teve uma celebração especial. 26 esse ano já, padre Alexandre? Esse ano vão ser 26. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa foto aí com o Papa. Agora, depois dessa ordenação, o senhor foi ordenado lá e começou, o início de tudo foi aqui em Belo Horizonte. Tudo começou aqui em Belo Horizonte. Eu fiquei diácono por 3 meses. Eu estava na comunidade Nossa Senhora da Consolação em Correia e houve a morte de um padre muito jovem. E aí os meus superiores acharam que eu deveria assumir já como pároco. É uma paróquia grande, né? Um lugar onde a Avenida Amazonas tinha uma influência de muitas pessoas que vinham de muitos bairros. Tanto é que um dos trabalhos que eu desenvolvia lá era o atendimento de confissão, porque vinham pessoas, por causa da facilidade da Avenida Amazonas, então as pessoas vinham para se confessar lá naquela paróquia. E aquela paróquia deixou um amor muito grande. Foram 4 anos. 4 anos. Que eu fiquei lá como pároco. Depois dessa paróquia, aí o senhor já foi para o Belvedere? Eu fui para o Belvedere. É interessante, no dia quando Dom Serafim me chamou, ele ainda brincou comigo. Você vai, fica lá 1 ano e depois nós olhamos outro lugar para te colocar. Mal sabia ele que esse 1 ano se multiplicaria inúmeras vezes, né? E esse 1 ano se transformou em 20 anos. 20 anos, é muito tempo. Muito tempo. E foi, assim, muito importante. A Nossa Senhora Rainha me ensinou muitas coisas, né? Trabalhar com aquela comunidade paroquial, né? Nesse período, o que o senhor destaca? Eu sei que 20 anos é muito tempo e são muitas atividades, muitas ações realizadas, mas há algo em especial que sempre que o senhor lembra lá da Nossa Senhora Rainha, vem à mente, poxa, que legal esse trabalho, nós realizamos, né? Plantamos sementinha e segue aí todo mundo colhendo os frutos. Olha, eu lembro de muitas coisas, né? Nossa Senhora Rainha, claro, 20 anos não são 20 dias, é uma vida onde você se dedica, né? Então, eu acho que as coisas importantes, o serviço caritativo aos pobres
nós tínhamos uma pastoral social muito grande e ainda continua lá, não é? Trabalhávamos muito com a paróquia irmã Nossa Senhora do Morro, uma realidade muito perto de nós. Então a gente realizava, imagina, no início era muito difícil jovens de comunidade ingressarem na universidade. Eu me lembro desse trabalho, que foi um trabalho pioneiro, onde muitos jovens, com o apoio da Nossa Senhora Rainha, ingressando na universidade. Depois, implantamos o curso de alfabetização, o curso de inglês para essa comunidade. Ao mesmo tempo, colocamos lá um bazar chamado Sarrainha, que uma parte ia para a construção, ajudar a construção de casas da comunidade, e outra parte ajudava nas despesas da comunidade paroquial. Então, na Nossa Senhora Rainha, nós tínhamos, ainda tem lá, um ambulatório, onde trabalhavam todos voluntários, 46 médicos e 36 dentistas. E eram realizados, por ano, quase 7.000 atendimentos. Número alto esse. Então, um número muito alto. Então, essas coisas lembro. E depois a parte da comunicação, porque tudo era feito improvisado, né? Nós começamos com a comunicação com uma coisa chamada Minuto Paroquial. E depois foi crescendo. Os jovens apresentavam ali o que estava acontecendo e depois como é que isso foi crescendo. Depois isso virou muitos programas que eram exibidos em vários canais, inclusive aqui na nossa querida TV Horizonte. Legal. Tem muita coisa para destacar. E em 2018 você foi para Nova Lima. Em 2018 eu fui para Nova Lima em outubro. Eu fui para assumir a paróquia. Na verdade, essa comunidade foi uma comunidade da Nossa Senhora Rainha. Em 2008, eu estava rezando um terço na casa de uma família e eu vi o vale. E eu disse, um dia terá uma igreja nesse vale. Olha só. E ao mesmo tempo, eu percebi o quanto aquilo iria crescer. Interessante, quando eu cheguei na Nossa Senhora Rainha, há muitos anos, nós não tínhamos aquele tanto de prédios que tem lá. Existia o Belvedere 1. Foi crescendo muito, e estava começando, né? O Belvedere 2, depois o Belvedere 3. E, ao mesmo tempo, em 2008, eu vi. Em 2014, começamos uma comunidade lá, simples, num container. Depois, quando Dom Valmor fez a proposta, em 2018, eu achei muito desafiador, porque lá nós começamos, né, num container, não ainda chegava o cabeamento para internet, para telefone. Muitos desafios mesmo. Muitos desafios. E formar a comunidade, formar as pessoas. Então, não houve, eu acho que não houve assim, uma troca de paróquia. Eu acho que foi uma continuidade e, ao mesmo tempo, a criação de uma nova paróquia. Né? Então, isso foi muito bom. Então, Valmor teve uma grande visão, porque ele foi visionário também de perceber, porque uma das coisas da nossa arquidiocese é como evangelizar as vilas e favelas, mas também um dos desafios da nossa arquidiocese, visto pelo nosso arcebispo, é como evangelizar os condomínios, como fazer a palavra chegar aos condomínios. Nós temos algumas fotos, vamos colocar para quem está em casa, ela já tem essa foto aí. Que momento especial foi esse, hein, padre? Esse momento foi muito significativo. Primeiro, estar com o Papa, não é? Eu nunca esperava de chegar perto do Papa, porque às vezes as pessoas em casa têm assim, uma visão que o sacerdote vai a Roma e vai se encontrar com o Papa. Então eu tive essa alegria de participar de um evento que João Paulo realizou para os padres jovens dos 5 continentes. E foi uma emoção muito grande, né, estar com João Paulo II. Ao mesmo tempo, a alegria agora, né, é um sonho de também ver Francisco, né, essa grande obra que ele tem feito para a nossa igreja. E isso é um sonho, eu acho que eu quero realizar também um dia. Com certeza. Né, ainda mais de ver o Papa Francisco, as coisas que ele tem feito pela
nossa igreja, né? Então, a proximidade com que ele traz, né? E a primeira encíclica é a encíclica da esperança, e hoje agora, né, o cuidado, né, com a natureza, então isso é muito traz uma importante emoção. também, uma emoção muito forte, uma foto tão bonita dessa. Nós temos fotos e vídeos, mas vamos para os vídeos então, por causa do nosso tempo, porque tem algumas pessoas, padre, o padre já assistiu, né, lá na internet, já assistiu o quadro Serve por Amor, ele sabe como é que funciona um pouquinho. Mas não deixa de ser emocionante porque tem algumas pessoas, aquelas pessoas que a gente traz para a vida, né? E algumas dessas pessoas fizeram questão, que conhecem o senhor, que convivem ou conviveram, fizeram questão de mandar uma mensagem especial. Vamos assistir a primeira. Conheço o Padre Alexandre há quase 20 anos. Desde a paróquia Nossa Senhora Consolação em Correia, passando pela Nossa Senhora Rainha, até a Bom Jesus do Vale. E ele tem essa grande capacidade de reunir junto a si lideranças, pessoas capazes de sonhar essa evangelização das famílias, dos jovens, de todas as pessoas, levar as pessoas a esse encontro pessoal com Cristo. E aqueles que têm o privilégio de conviver pessoalmente com Ele, na sua intimidade, sabem que Ele faz isso com amor, mesmo no cansaço. Padre Alexandre, obrigado por ser meu pároco, meu pastor e por ser meu amigo. Que mensagem forte, hein? Isso para mim foi uma emoção, porque eu não esperava, né, esse vídeo. Olha como é que o quadro surpreende a gente. O Cristiano é um grande amigo e, ao mesmo tempo, começou como jovem lá na Nossa Senhora da Consolação. É interessante como é que é o rumo da vida. Ele morava para o lado de lá, aqui. Depois, quando eu fui para Nossa Senhora Rainha, os pais compraram uma casa perto da igreja. E foi frequentar lá. Foi frequentar. E a mãe dele exerceu uma presença muito positiva na minha vida. A mãe dele já é falecida, ela me ajudava muito na comunidade paroquial. Então, isso me trouxe muitas lembranças, porque ela era para todo mundo, sabe? Aos domingos ela fazia um trabalho voluntário com as crianças. Então, ver esse testemunho assim do Cristiano foi muito importante para mim. Temos mais 2 vídeos muito especiais também, 2 pessoas que fizeram questão de mandar mensagens para o senhor, padre. E eu conheci o Padre Alexandre logo quando ele se ordenou. E aquilo que me fez admirá-lo lá atrás ainda me faz, que é o seu zelo pela liturgia, seu amor e a seriedade com que cuida das coisas de Deus, seu amor à palavra, em divulgar essa palavra com seriedade, com retidão. Padre Alexandre, para nós, ele é um mestre que nos indica o caminho, que nos abençoa, que sempre está cuidando das suas ovelhas. Obrigada, viu, Padre? Meus queridos, quem conhece o incansável trabalho do meu querido Padre Alexandre para Jesus Cristo, tira o chapéu e se apaixona por ele. Rapaz, eu tive a felicidade de ser catequizado pelo Padre Alexandre. Eu era ateu, sério. Jesus usou o talento do Padre Alexandre para se apresentar a mim, para se fazer conhecido, e aí ele me tocou e me fez discípulo. E quando visitamos Jerusalém, ali no Monte das Oliveiras, o Padre Alexandre me fez sentir a toda a amplitude da maré do mal que Jesus enfrentou sozinho. E naquele cálice pavoroso, Jesus bebeu o poder do pecado e da morte, que naturalmente não pertencia a ele, mas a mim e a toda a humanidade. Obrigado, meu querido Padre Alexandre, por atender ao pedido de Jesus Cristo e dizer o seu sim. Valeu, forte abraço. Mensagens especiais. Nós tínhamos mais mensagens, mas devido ao tempo nosso que já está acabando, a gente vai mandar as outras mensagens para que o padre possa assistir, né, no smartphone, no celular dele, viu, padre? Muitas pessoas quiseram mandar essas mensagens para o senhor. E agora essas 2 pessoas são muito importantes. Moninha está comigo desde o primeiro dia em que eu me tornei padre. E o Pachecão, essa grande figura, né, sempre lá presente na nossa comunidade. Padre, para o senhor, a gente sempre finaliza esse quadro com uma definição de ser padre, né, com os sacerdotes que participam aqui conosco. E para o senhor, ser padre é? Servir. Eu acho que o próprio quadro, né, servo, ser padre é servir. Então eu acho que é servir como Jesus serviu. Lembrando que o nosso gesto de ser padre está lá no lava-pés, né?
onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ainda mais nesse tempo quaresmal que começamos agora, e principalmente a campanha da fraternidade desse ano, né? E sentiu compaixão. Então, acho que ser padre é isso, servir. Servir, ok. Padre Alexandre, muito obrigada por ter vindo participar conosco. E volte mais vezes para a gente conversar, porque esse tempo hoje foi curto, viu? A gente precisa de conversar pelo menos mais uns 2 blocos aqui ainda para falar de todas essas ações, desse trabalho tão bonito que o senhor realiza, né, nesses quase 26 anos de sacerdócio. Muito obrigada, vai com Deus. Eu que agradeço à TV Horizonte e a você por esse convite. Um grande abraço, padre. E você aí de casa, continue conosco. Nós vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho, porque no próximo bloco tem um bate-papo com o bispo auxiliar da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira, sobre o período da Quaresma. Não saia daí, eu volto já.